Meu noivo defende um amigo dele após a brincadeira antes do meu casamento de que ele tinha sido infiel, mas quando digo que ele pode se casar com ele no lugar não era literal. O que aconteceu no meu casamento foi tão além do que eu podia imaginar que dias depois ainda não consigo acreditar. Para dar um pouco de contexto, eu, de 28 anos, estou há 5 anos com Cal de 30. Estávamos planejando nosso casamento nos últimos 18 meses, então não foi algo de última hora. O melhor amigo de Cal, Brian de 31 anos, era seu amigo mais próximo desde o ensino médio, eram praticamente irmãos. Brian seria seu padrinho de casamento, e eu sempre tentei me dar bem com a amizade deles, mesmo quando às vezes sentia que me deixavam de fora. Escolhemos um lugar lindo no norte do estado de Nova York e convidamos cerca de 150 pessoas. Meus pais contribuíram significativamente para o orçamento do casamento. E toda a minha família extensa voou de diferentes partes do país para nossa reunião de família. Para nossa família era uma grande reunião familiar. Cal ajudou Brian com o doloroso divórcio de seus pais, e Brian apoiou Cal quando ele teve dificuldades no início de sua carreira. A amizade deles era lendária entre o grupo de amigos. Eu sempre respeitei isso, mesmo quando as brincadeiras de Brian às vezes pareciam cruzar os limites. A presença de Brian em nosso relacionamento era algo que eu aprendi a tolerar. Ele era o tipo de pessoa que se colocava no centro das atenções e adorava ultrapassar limites sob o pretexto de humor. Por exemplo, quando Cal e eu nos mudamos juntos, Brian brincava dizendo que nosso apartamento também era seu espaço compartilhado. No início era engraçado, mas a brincadeira deixou de ser engraçada quando deixou de ser uma brincadeira, ao aparecer sem avisar ou dormir no nosso sofá depois de sair com Cal. Mencionei isso a Cal uma vez e ele disse que eu estava exagerando, que Brian apenas se sentia à vontade conosco. Mas com o tempo essas fronteiras se tornaram mais difíceis de ignorar. Brian tinha o costume de se meter em situações que não lhe diziam respeito. No início do nosso relacionamento ele fazia comentários disfarçados como brincadeiras. Se eu cozinhava para Cal, Brian fazia um grande show de provar a comida e fingia engasgar dizendo algo como: "Ainda bem que Cal tem você, ou ele morreria de fome." Quando Cal me pediu em casamento pensei que as coisas mudariam. Esperava que Brian se acalmasse e respeitasse este novo capítulo em nossas vidas, mas seu envolvimento aumentou. Ele cuidou da despedida de solteiro sem me consultar e não parava de fazer piadas sobre como o casamento era o fim da liberdade para Cal. Houve um incidente durante o planejamento que ainda me deixa furiosa. Cal e eu tivemos um desentendimento sobre a lista de convidados. Ele queria convidar alguns velhos conhecidos da faculdade, enquanto eu achava que a lista já estava completa. Mais tarde descobri que Brian estava incitando Cal, dizendo coisas como: "É o seu casamento, não só dela, não deixe que ela te controle, amigo." Contei isso a Cal, mas ele deu de ombros e disse que Brian estava apenas sendo o Brian de sempre. O jantar de ensaio foi o primeiro grande sinal de alerta. Brian fez um brinde que foi desconfortavelmente pessoal. Ele falou de histórias embaraçosas do passado de Cal, fazendo piadas que mais pareciam tentativas deliberadas de humilhar Cal do que uma brincadeira amigável. Lembro-me de ter visto o olhar desconfortável da minha futura sogra, mas então Brian fez uma piada sobre como era difícil para ele deixar Cal ir e esperava que eu o tratasse tão bem quanto ele o havia tratado. Não parecia uma piada pela forma como ele disse. Naquela noite mencionei isso a Cal, mas ele disse que Brian provavelmente estava apenas nervoso por fazer um discurso. A manhã do casamento foi demais. Eu estava cercada pelas minhas madrinhas, minha mãe e minhas primas, todas me ajudando a me preparar. O lugar estava impressionante, exatamente como eu havia imaginado. Por um momento deixei a emoção me invadir. Minha família e amigos estavam lá, e eu estava prestes a me casar. E então tudo desmoronou. Minha prima me chamou de lado parecendo desconfortável, me deu o telefone dela e me mostrou uma mensagem de grupo que Brian havia enviado para vários dos padrinhos. Nela Brian afirmava que eu tinha sido infiel a Cal durante nosso noivado e que Cal só estava seguindo com o casamento por obrigação. Essas acusações eram falsas e eu sabia que Brian estava fazendo outra de suas brincadeiras. Pior ainda, as mensagens de alguma forma se espalharam além dos padrinhos, e as pessoas não sabiam que era uma de brincadeira. Imediatamente fui procurar Cal. Ele estava em um quarto separado com Brian rindo de algo. Sem hesitar entrei no quarto e levantei meu telefone, mostrando a Cal as mensagens que Brian havia enviado. Mal consegui dizer as palavras. Esperava que Cal estivesse tão furioso quanto eu, ou mais. Achei que ele diria algo a Brian imediatamente, que até o expulsaria do casamento porque ele estava fazendo uma brincadeira, no pior momento e com o pior tema para um casamento. Em vez disso, Cal mal olhou para a tela antes de começar a defendê-lo. Ele disse: "Brian só está brincando. Você está exagerando." Para ele eu estava exagerando, mas não era só a brincadeira que me afetava porque ele estava dizendo que eu tinha sido infiel, mas também a ele porque estava sugerindo que ele não se importava que eu o tivesse traído. Para piorar, ele me acusou de sempre estar tensa com Brian, de nunca ter gostado dele e de só estar procurando uma desculpa para estragar o clima. Estragar o clima? Minha mente estava a mil. Cal não só não me defendia, como também estava invertendo a situação agindo como se isso fosse só um problema na minha cabeça. Então ele disse algo que realmente me quebrou. "Você sempre teve ciúmes da nossa amizade." Acrescentou como se toda essa situação fosse só uma competição boba que eu tinha inventado na minha cabeça. Que tipo de parceiro ele seria no casamento se não fosse capaz de me defender nem no dia do casamento? Eu disse a ele que ele podia se casar com
Brian se importasse mais com o amigo do que com a futura esposa. Voltei para o quarto da noiva, peguei minhas coisas e fui embora. Minhas madrinhas e minha família estavam confusas. Expliquei por alto o que estava acontecendo, mas não queria passar muito tempo ali. Eu só sabia que não podia continuar com aquilo. Peguei meu telefone, disse às minhas madrinhas que precisava de um momento sozinha e saí do local. Desde então tudo tem sido um desastre. Meu pai não fala comigo de jeito nenhum. Ele está furioso. E eu entendo. Da perspectiva dele, eu saí do casamento deixando todos confusos e envergonhados. Um casamento que, além disso, foi pago em sua maioria por ele. Minha mãe tentou falar comigo, mas até ela parece insegura se tomei a decisão certa. Alguns dos meus familiares me ligaram ou mandaram mensagens. E os que não estão diretamente zangados ainda estão chateados com a reputação da família. Eles acham que exagerei e fiz uma tempestade em copo d'água. Cal tem deixado mensagens de voz quase todos os dias. No início ele estava bravo porque eu humilhei e arruinei a vida dele. Depois começou a pedir desculpas, embora as desculpas não parecessem muito genuínas. Ele continuava dizendo que era só uma brincadeira, que Brian não queria fazer mal e que eu deveria ter deixado passar. E então tem Brian. Ele teve a audácia de me mandar uma mensagem me chamando de dramática e me acusando de arruinar o grande dia de Cal. Como se ele não tivesse tido um papel importantíssimo em destruir tudo. Pessoal, eu sou a errada por ter deixado Cal no altar? Exagerei ou essa era a única opção que eu tinha para proteger minha dignidade? Atualização. O consenso é que acham que cancelar o casamento foi a melhor coisa que eu poderia fazer, porque ao que parece, Cal e Brian não têm uma relação de amizade normal, mas sim parecem um ex-casal onde ainda há algo pendente entre eles. Mas em relação à minha família, decidi que era importante conversar com calma e mostrar meu lado. Eu sei como deve ter parecido para eles eu desaparecer no dia do meu casamento com uma explicação muito vaga. Eu devia isso a eles. Mesmo que não estivesse pronta para enfrentar o caos que estava se formando do lado de Cal. Foi alguns dias depois do casamento que fui visitar meus pais. Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram, mas isso era um nível totalmente novo de desconforto. Meu pai, especialmente, havia adotado Cal como um filho. Quando ficamos noivos, ele sempre se gabava de Cal para os amigos dizendo que estava animado para ter um genro com quem pudesse se conectar. Eu sabia o quanto eles haviam investido emocional e financeiramente no casamento, então estava nervosa sobre como eles encarariam tudo isso. Quando cheguei, minha mãe me recebeu com um abraço, mas meu pai mal olhou para mim. Ele estava sentado no sofá fingindo olhar para o telefone, mas eu podia ver que estava chateado. Mas eu sabia que quando eles ouvissem toda a história entenderiam. Os sentei e contei tudo. Os anos de comportamento manipulador e desrespeitoso de Brian, as mensagens do grupo, a completa falta de apoio de Cal e como tudo chegou ao ápice no dia do casamento. Pedi desculpas por não ter conversado adequadamente no dia do casamento, mas eu me sentia muito mal para ficar. Minha mãe ouviu atentamente e pareceu mais tranquila, como se tivesse tirado um peso das costas. Depois que terminei, para minha surpresa, foi meu pai quem falou primeiro. Ele admitiu que estava decepcionado, mas não comigo, e sim com Cal. Ele disse que pensava que Cal era um bom cara, alguém que me protegeria e apoiaria, e que se sentia atraído pela forma como Cal lidou com tudo. Então ele disse algo que realmente me marcou. Você saiu no momento certo. É melhor ter um dia ruim do que uma vida de arrependimentos. Minha mãe concordou e acrescentou que não conseguia imaginar o que teria acontecido se eu tivesse seguido com o casamento. Ela admitiu que sempre se sentiu desconfortável com a influência de Brian sobre Cal, mas não queria se intrometer. Meus pais até se ofereceram para conversar com meus irmãos para ajudar a explicar tudo, o que foi um grande alívio para mim. Quando fui embora, me senti mais leve. Meu pai me deu um abraço antes de eu sair pela porta e disse que eu sempre teria eles. Não importa o que acontecesse, ter sua família te apoiando te faz se sentir menos sozinha. Por outro lado, meu telefone tem explodido com ligações perdidas e mensagens. Cal ligou dezenas de vezes, deixando longas mensagens de voz pedindo desculpas e dizendo que poderíamos resolver tudo se eu voltasse para casa. Não respondi, não estou pronta. E sinceramente, não sei se algum dia estarei pronta para ouvir as desculpas dele. A família de Cal, por sua vez, não se manteve em silêncio. Eles têm ligado e mandado mensagens sem parar, furiosos por eu tê-lo humilhado na frente de todos. Uma das tias dele até me mandou uma mensagem no Facebook me acusando de arruinar a vida de um bom homem. Alguns dos convidados do casamento também entraram em contato exigindo uma explicação sobre por que a cerimônia foi cancelada abruptamente. Tenho ignorado a maioria deles, mas a audácia de algumas pessoas é inacreditável. E então tem Brian, é claro. Ele não resistiu a se inserir no drama. Pelo que ouvi, ele tem dito a quem quiser ouvir que eu fui embora porque não consegui lidar com a pressão do casamento. Ele está se apresentando como um amigo leal que tentou mostrar a Cal a verdade sobre mim. É quase cômico se não fosse tão revoltante. Uma das minhas madrinhas na verdade confrontou depois do casamento. Ela me contou que Brian estava sendo arrogante, dizendo que não se arrependia de ter enviado aquelas mensagens porque alguém tinha que dizer a verdade. A audácia desse homem é surreal. Minha madrinha tentou me defender, mas Brian simplesmente mandou ela calar a boca, dizendo que eu era sensível demais e que Cal merecia alguém que pudesse aguentar os trancos. Também tenho coletado mais detalhes sobre o que aconteceu depois que fui embora. Aparentemente o clima no local era um caos absoluto.
Meus pais e alguns amigos próximos foram embora em silêncio quando perceberam que eu não voltaria, mas a família de Cal ficou e transformou tudo em um jogo de culpa. Alguns dos padrinhos foram pegos cochichando sobre as mensagens que Brian havia enviado e a notícia se espalhou rapidamente entre os convidados. Cal estava aparentemente frenético, alternando entre raiva e pânico, enquanto Brian permanecia ao lado dele agindo como seu salvador. É realmente estranho como Cal não consegue ver Brian pelo que ele realmente é. As ações de Brian foram cruéis e calculadas, mas Cal ainda o vê como o cara que sempre o apoiou. É como se Brian não pudesse fazer nada de errado aos olhos dele. Também conversei com meus amigos que, assim como minha família, entenderam por que era necessário sair dali. Uma parte de mim se sente aliviada por ter escapado de uma enrascada, mas outra parte de mim está de luto pela vida que pensei que teria. Eu amava Cal, mas agora me pergunto se ele me amava da mesma forma, ou se amava mais o amigo dele. Bloqueei Cal e Brian em todas as minhas redes sociais e silenciei os números deles. Mais cedo ou mais tarde terei que atender algumas das ligações de Cal, pelo menos para dar um ponto final nisso. Atualização 2. Eu sei que muitos têm me apoiado na minha decisão, embora seja óbvio que nem todos. Dito isso, quero aproveitar para me dirigir a essas pessoas e esclarecer alguns pontos. A essas pessoas, quero dizer respeitosamente que não concordo. Terminar um relacionamento de 5 anos não foi algo que eu tomei de leve. Não se tratava de um único comentário de Brian, nem mesmo se tratava apenas da reação de Cal naquele dia. Era sobre um padrão de comportamento que eu vinha tolerando há anos, esperando que as coisas mudassem, mas não mudaram, nem mesmo no dia do casamento. Então isso ia continuar e até piorar depois que nos casássemos. Cada vez que eu mencionava como os comentários de Brian me faziam sentir, Cal me dizia para me acalmar ou para parar de pensar demais. Sempre era eu quem tinha que me ajustar, relaxar, parar de ser tão sensível, enquanto Brian continuava cruzando linha após linha. E Cal sempre tomava o lado de Brian, ou pior ainda, ignorava completamente. Sair dali não foi para arruinar a vida de Cal como alguns afirmaram, foi para recuperar a minha. Percebi que se eu não impusesse limites agora passaria o resto da minha vida engolindo meu desconforto. Esse não é o tipo de casamento que eu quero, e sinceramente, não é o tipo de casamento que ninguém merece. Se havia uma última chance de sair de tudo isso era naquele momento. De qualquer forma, desde que meus irmãos souberam do que realmente aconteceu naquele dia eles têm sido meus maiores aliados. Eles esclareceram a situação com alguns dos convidados do casamento que estavam confusos ou mal informados, incluindo alguns dos padrinhos. Aparentemente alguns nem sabiam das mensagens do grupo que Brian enviou antes do casamento, e uma vez que viram as capturas de tela alguns deles até me pediram desculpas. Uma das primas de Cal até entrou em contato comigo dizendo que sempre achou que Brian tinha uma influência prejudicial sobre Cal, mas que não era da conta dela dizer nada. Cada vez mais pessoas estão do meu lado, inclusive os que são amigos ou parentes de Cal. Uma das coisas mais difíceis de lidar tem sido as consequências financeiras. Tem sido um caos. Alguns fornecedores foram compreensivos com a situação e não me deram muitos problemas por cancelar no último minuto, mas a verdade é que as despesas do casamento raramente são reembolsáveis. Como tudo foi pago adiantado, a maior parte do dinheiro basicamente se foi. Coisas como o local, o buffet, as flores e o fotógrafo. As contas se acumulam rápido. A única coisa que me consola é que não tínhamos assinado a certidão de casamento ainda, então não há um casamento legal para dissolver. É algo que tento me lembrar quando me frustro com a perda financeira, mas não faz doer menos. Conversar com meus pais sobre a situação financeira foi realmente difícil. Eu odiava ter que mencionar isso, especialmente com tudo que já tinha dado errado. Eu me sentia culpada por eles estarem perdendo tanto dinheiro com o qual contribuíram. Meu pai, como sempre, foi o calmo e racional. Disse para eu não me preocupar, que minha felicidade e paz mental valiam muito mais do que qualquer quantia de dinheiro. Eu apreciei o apoio dele, mas não conseguia me livrar da sensação de que precisava resolver as coisas. Minha mãe concordou, mas também disse que resolveríamos juntas e que meu bem-estar importava muito mais. Embora ambos tenham me dito para não me estressar com isso, insisti que devolveria o dinheiro a eles com o tempo. Não quero que meus pais sofram uma perda financeira por causa disso, especialmente porque eles estavam apenas tentando me ajudar a realizar meu casamento dos sonhos. Quanto a Cal, tomei a decisão consciente de não falar com ele sobre o aspecto financeiro. Só de pensar em ter uma conversa com ele agora me parece um peso emocional que não posso carregar. Honestamente, falar com ele sobre qualquer coisa é exaustivo neste momento. E a ideia de adicionar dinheiro à mistura parece que só complicaria ainda mais as coisas. Não confio que ele seja justo ou razoável a respeito disso. Ainda não consigo me livrar da sensação de que a influência de Brian ainda está por trás de tudo. E se eu tivesse uma conversa com Cal sobre finanças, provavelmente se transformaria em outra batalha que eu não preciso. Decidi que pela minha própria paz mental lidarei com as consequências financeiras com o apoio da minha família. E é isso. Não quero envolver Cal nesse processo. Já é demais. Tenho ficado temporariamente com meus pais depois de ficar na casa de uma amiga no início. Alguns amigos também entraram em contato para ver como estou e comecei a perceber quem são meus verdadeiros amigos. Um par de pessoas que eu pensava serem próximas a mim não disseram uma palavra desde o casamento, provavelmente porque ainda estão do lado de Cal dói. Mas prefiro saber quem realmente está do meu lado do que manter amizades falsas. Com os pais de Cal, não falei, mas acredito que eles estão do lado de Cal neste momento, então não estou perdendo muito por não falar com eles agora. Eles contribuíram muito pouco financeiramente para o casamento, então não é como se precisássemos conversar. Atualização 3.
Olá pessoal, já se passaram quase 2 semanas desde o incidente do dia do casamento, e embora eu não possa dizer que tudo esteja magicamente melhor, estou bem. A vida tem mecanismos para lidar com esse tipo de coisa. As coisas não mudaram muito, mas houve algumas mudanças, algumas mais importantes do que outras. Recentemente me mudei da casa dos meus pais. Não me interpretem mal, eles têm sido incríveis durante tudo isso, mas depois de algumas semanas de volta ao quarto da minha infância comecei a sentir que precisava do meu próprio espaço novamente. Felizmente uma das minhas amigas próximas estava procurando uma colega de quarto e o momento não poderia ter sido mais perfeito. Infelizmente Cal não percebeu que não vamos voltar, talvez eu deva uma conversa a ele. Mas se ele não percebeu que tudo o que aconteceu foi culpa dele e do amigo dele até agora não acredito que uma conversa mudará as coisas. Ele continua entrando em contato, o que continua sendo exaustivo. No início as mensagens dele eram defensivas, cheias de desculpas e justificativas, mas agora as desculpas dele são: bem, acho que finalmente estão no caminho certo. Ele admitiu que errou ao tomar o lado de Brian, disse aos meus pais que cortou todo o contato com ele, o que é uma história à parte. E até chegou a dizer que gostaria de ter visto o comportamento de Brian antes, que estava bem na frente do nariz dele, e que deveria ter me colocado em primeiro lugar. As desculpas são ótimas, mas chegam um pouco tarde. É como tentar reconstruir uma casa depois que ela desmoronou. Não dá para simplesmente colocar uma nova camada de tinta e achar que está tudo resolvido. Cal visitou meus pais quando eu morava com eles, mas eu não estava em casa. Ele perguntou onde eu estava e que precisava conversar comigo. Meu pai disse a ele que ele deveria ter entendido que nosso relacionamento tinha acabado, mas Cal disse que não tinha acabado e que ainda havia maneiras de consertar as coisas agora que ele descobriu, entre aspas, como Brian era. Meu pai cansado disse que a filha dele não queria se casar com um homem gay. Sim, meu pai também tem a mesma teoria que muitos de vocês de que o relacionamento de Brian e Cal é mais do que apenas amizade, especialmente depois que eu mesma contei a ele sobre os comentários dessas publicações. Depois de pensar um pouco decidi que o melhor seria abordar isso diretamente. Não é uma conversa, mas escrevi um e-mail para ele. Senti que era a maneira mais segura de me comunicar sem entrar em outra conversa exaustiva. No e-mail deixei tudo claro. Disse a ele que ele tinha que parar de envolver meus pais e de persegui-los em busca de informações. Deixei claro que terminamos, que nada que ele diga ou faça mudará minha decisão. Também o avisei que se ele continuasse com esse comportamento eu teria que tomar medidas sérias. Não, eu não queria parecer dura, mas queria dar um aviso a ele. Embora o mais importante da atualização seja que meu pai e eu decidimos entrar com uma ação judicial. Meu pai tem conversado com seus amigos, alguns deles advogados, embora não do tipo que entra com ações judiciais, mas com outras especializações, e eles disseram que Cal e Brian poderiam ser processados pelas despesas do casamento. Eles acham que meu pai pode ter um caso porque eles foram culpados de arruinar as coisas, Brian com a mensagem dele e Cal ao não levar o assunto a sério. Agora ele está trabalhando com um advogado que eles indicaram, mas tudo é muito recente para saber se isso vai para frente e se ele pode ganhar. Minha ação judicial é contra Brian. Também vou me juntar à ação judicial do meu pai para recuperar meu dinheiro, mas ao mesmo tempo vou processar Brian por difamação. Ele terá que provar no tribunal se tem provas das acusações de infidelidade. Tenho certeza de que não tem. Espero não ter que chegar a uma ordem de restrição para Cal. Caso o e-mail não seja suficiente para ele parar de me incomodar, acho que saberemos na próxima atualização. Atualização 4. A atualização é para falar sobre os processos judiciais, por isso não houve muitas notícias minhas em tanto tempo. Cal não me incomodou mais e tudo estava relativamente calmo deixando de lado o processo legal. Mas também tenho algumas coisas para falar, coisas que surgiram após o processo. E é muito mais interessante do que o dinheiro, mas vou deixar para o final porque se eu disser agora ninguém vai ler sobre o processo. Os processos têm corrido bem, ou pelo menos tão bem quanto se poderia imaginar. Sabíamos que não iríamos recuperar todo o dinheiro do casamento, muito menos com os honorários advocatícios, mas meu pai recuperou uma parte importante, assim como eu. No entanto, meu processo por difamação contra Brian também foi bem sucedido, e embora não seja muito dinheiro, entreguei tudo ao meu pai para que ele recupere praticamente todo o dinheiro que investiu no casamento. Acho que é justo, embora possa haver quem diga que eu deveria ter ficado com o dinheiro porque me pertencia, mas como é meu dinheiro, acho que este é o melhor uso. Deixei a parte dos processos o mais curta possível para passar para o seguinte, que é a ligação dos meus ex-sogros. Eles me ligaram pouco tempo depois que os processos terminaram. O processo terminou há algum tempo, mas eu estava esperando para receber o dinheiro antes de fazer uma postagem porque Brian e Cal poderiam ter se recusado a pagar, mas eles pagaram. Não sei como e não me preocupo em descobrir. Eles pediram desculpas pelo filho deles, o que eu não esperava. A família de Cal não tem sido a mais fácil de lidar após o cancelamento, então eu esperava que eles tivessem uma opinião semelhante. Eles esperaram que os processos terminassem sabendo que um contato entre as partes poderia talvez ter algum efeito. E não só pediram desculpas por como tudo tinha acabado, mas também me contaram que Cal e Brian estavam tentando. Não só pareciam um ex-casal, agora são um casal. Pouco tempo depois do meu casamento, depois que Cal cortou Brian da vida dele por causa das brincadeiras, Brian confessou que sentia algo por ele. Brian não saiu com muitas mulheres desde que o conheço, mas eu suponho que ele não tinha interesse em se relacionar assim com outras pessoas ou que não tinha sorte com as mulheres. Já Cal não é o estereótipo de homem que gosta de esportes e essas coisas, mas eu nunca acreditei em estereótipos, então nunca tive minhas suspeitas.
suspeitas. Se depois do casamento eu pensava que Brian poderia sentir algo, o de Cal me surpreendeu. Estamos todos surpresos. Meus pais, eu, meus amigos e suponho que vocês também. Neste momento não estou com raiva deles. Talvez porque o dinheiro ajudou a curar. Acho que até estou feliz porque eles finalmente encontraram o amor e pararam de escondê-lo. Atualização 5. Brian e Cal são um par de idiotas gigantes. Todo o relacionamento deles não passou de uma piada que pregaram nos pais deles em todo o mundo. Eles até fizeram postagens nas redes sociais anunciando isso. Mas na última postagem, quando supostamente estavam anunciando o próximo casamento deles, disseram no final do texto que tudo era uma piada. Mas acreditem, essa piada não sairá de graça. Durou apenas algumas semanas, mas é o suficiente para um jornal local fazer uma matéria sobre eles. Eles entraram em contato para dar a minha versão e até aquele momento não tinham conseguido a versão de Brian e agora entendo por que eles podem apagar as postagens e até desistir do casamento, mas a grande maioria das pessoas ainda continua pensando que eles são gays. Uma amiga viu a postagem falsa do casamento deles onde eles terminam contando a piada, e deve ter lido só a metade porque me perguntou se eu me sentia mal pelo casamento de Cal e Brian. A matéria do jornal ainda está publicada falando de como o casamento fracassado comigo abriu as portas para o amor deles. Eles até foram convidados para o próximo desfile do orgulho. Acho que eles deveriam aceitar o convite porque não tenho certeza se é uma piada afinal.